365 leituras bíblicas, meditações e orações para fortalecer a espiritualidade. Mensagens cristãs diárias que encorajam, consolam e ensinam sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Castelo Forte 2021. Adquira já o seu. Acesse editoraconcordia.com.br. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. E a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, no meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem Olá, está começando mais um culto na congregação São Lucas, aqui do bairro Harmonia em Canoas. E muito obrigado pela sua companhia. Hoje, de maneira muito especial, nós vamos falar sobre a reforma luterana.
somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras Sagradas. Somente, pois, não adianta nós colocarmos questões humanas, estas podem ser importantes sim para nós vivermos na sociedade, mas para a nossa salvação, ela vem de Deus, está em Deus, começa em Deus e encerra-se em Deus, e proporciona tudo para os seus filhos. Destaco para esse culto o versículo 6 do texto de Apocalipse, capítulo 14. O versículo 6 nos diz assim: Então vi outro anjo voando muito alto com uma mensagem eterna do Evangelho, para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações, a mensagem eterna do Evangelho. Essa mensagem ela não pode ser deixada de lado, precisa ser proclamada para todos os cantos e todas as faces, a fim de que todos creiam, temam e reconheçam que Jesus é o único e suficiente Salvador. Nessa proposta nós vamos conversar, as leituras nos chamam a atenção para este caminho, de que somente Cristo pode nos dar a paz e a liberdade verdadeira. Deus abençoe, obrigado pela sua companhia. Agora nós vamos ouvir o próximo hino. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza, noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, frontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Vamos fazer invocação ao nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados, e convido você para juntos nós confessarmos os nossos pecados, conforme segue.
Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido o pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, esperançosos no consolo do Espírito Santo, a você que confessou de coração sincero, reconhecendo que não pode resolver a situação de ser pecador perante Deus, mas que precisa da graça, do amor de Deus, da ajuda de Deus, do Espírito Santo, a você eu anuncio o perdão de todos os pecados e te perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, nós queremos ouvir a história para as crianças. Nós queremos ouvir a história sobre a reforma da Igreja Cristã. Não uma história qualquer, mas uma história verídica, verdadeira, que faz parte da história de todos nós. Acompanhe com a professora Luizete e vale a pena, ficou muito legal. Então, meus irmãos, logo depois também vamos assistir uma animação que mostra um pouquinho dessa história. Também testemunhos de irmãos, na sequência, falando o que é ser luterano. O que é ser alguém que vive essa fé gratuitamente recebida por Deus. Como é maravilhoso. Deus te abençoe. Vamos nessa! Crianças, hoje é dia 31 de outubro, dia da Reforma Luterana. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da história daquele que foi responsável por essa reforma, que é um dia tão importante para a nossa igreja. O nome dele é Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele nasceu na Alemanha e aos 14 anos ele foi estudar numa outra cidade e se formou em artes. Foi lá que ele conheceu a Bíblia. Pela primeira vez ele tocou numa Bíblia e começou a gostar muito. Ele se formou com 18 anos em artes e neste dia ele recebeu uma surpresa do pai dele, que ele iria continuar os estudos e se formar em advogado. Naquela época era muito importante. Mas isso não aconteceu. Um dia ele vinha vindo de uma viagem e tinha uma tempestade muito forte. Então ele orou para Santa Ana e pediu ajuda para ela, dizendo que se ele conseguisse se salvar, ele ia ser monge. O pai dele ficou muito zangado com essa decisão, porque o pai dele queria que ele fosse advogado. Mas Martinho Lutero foi. Só que quando ele estava lá no mosteiro estudando, ele começou a ter muitas dúvidas, porque ele não estava contente com aquilo que os padres estavam ensinando para ele, os monges da época. Ele ficou em dúvida se ele iria ou não para o céu. Então ele começou a ler, pesquisar, e ele continuava muito triste. Daí um dia ele foi para Roma, e lá ele viu muita coisa errada na igreja que ele estava, né? Então ele resolveu estudou muito a Bíblia e descobriu que ele tinha que escrever as verdades sobre a Bíblia.
que são chamadas de 95 teses. Então ele escreveu num papel e pregou na parede de uma igreja. O nome dessa igreja era a Igreja de Wittenberg. Depois, ele foi muito perseguido pelas autoridades da época, mas ele nunca desistiu. Martinho Lutero lutou tanto, que conseguiu ser chamado de reformador e fundar a nossa igreja. Vocês sabem o que ele ensinou para nós sobre a Bíblia? A verdade que ele descobriu na Bíblia, depois de muitos e muitos estudos, ele descobriu que nós somos salvos pela fé. É só a palavra de Deus que salva, a fé em Cristo e a graça. Nós temos o perdão de Cristo de graça, desde que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então a gente não precisa fazer nada a não ser crer em Deus. A fé em Cristo vai nos proporcionar todo o resto das coisas boas da nossa vida. Desde que ele morreu na cruz, fomos salvos e perdoados por ele. Foi isso que o Lutero nos ensinou. Aí vocês vão dizer, tá bom, prof. E aí, o desenho da semana passada, que você pediu para nós fazer, por que ele entra nessa história? Ele entra nessa história porque Lutero nos ensinou que Cristo é o Messias, é a porta, o caminho, é o nosso pastor, e ele nos salva, nos guia, nos protege todos os dias da nossa vida. Então vamos comemorar hoje a Reforma Luterana com muito amor e muita gratidão, não a Martinho Lutero, mas a Deus, por ter colocado esse reformador na nossa vida. Certo? Sou Carlos Alberto, irmão da Igreja Luterana, Cristo para todos. Bom, amigos, vamos juntos todos trilhar no mesmo caminho. Bom, ser luterano para mim é estar dentro de uma vida cristã, tendo a oportunidade de aprender mais sobre a palavra de Deus. É como estar em família, ter um porto seguro e poder estar em comunhão com outras pessoas. O luteranismo entrou na minha vida há mais de 60 anos. Meu maior exemplo desde criança foi a minha avó Adélia. E hoje, depois de ter acreditado em tudo isso, eu sou uma pessoa muito feliz, pois tenho a Trindade comigo. O Deus que me criou, o que me renova e o que me salva. Muito bem, agora então vamos fazer a leitura do Salmo indicado para o dia de hoje. O Salmo de número 46, que tem mensagem, conforto, consolo de que Deus é o nosso refúgio. Vamos ler em conjunto. Eu vou ler na Bíblia Nova, tradução da linguagem de hoje, e você é convidado a ler na versão que você tiver em suas mãos. Talvez algumas palavras possam ser um pouco diferentes, mas tenho certeza que o sentido do texto é o mesmo. Salmo 46.
Deus é nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que amegra na cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará, as nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras do mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos do fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus, eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Falamos com Deus em oração. Onipotente Deus, Pai Todo-Poderoso, como é bom saber que Tu és o nosso refúgio, a nossa força, és o nosso amparo em momentos bons e também nos difíceis. Mesmo que a terra seja abalada, jamais precisamos estremecer, pois Tu estás do nosso lado. Tu nos protege todos os dias, Tu renovas as nossas forças e as nossas esperanças. Pois há um rio que alegra a cidade de Deus. Há um rio da Tua graça infinita que, derramada sobre nós todos os dias, nos convida para confiar em Ti, ao Senhor Jesus, como único e suficiente Salvador. Por isso, ao Senhor Jesus, nós clamamos para que essa graça seja derramada dia e noite sobre a congregação de São Lucas, sobre os seus fiéis, e que aqui possa jorrar a salvação dos altos céus. Em Teu nome nós assim oramos, em Ti nós confiamos. Amém. E agora vamos ouvir mais alguns depoimentos e vamos logo depois voltar para fazer a leitura dos textos indicados para o dia de hoje. Sou Joninho, sou luterano, gosto de ser luterano. Para mim, ser luterano é união, amor, verdade. Conheci a Igreja Luterana através de uns amigos comuns. E para mim, ser luterano é mais perto de Deus que eu estou. Sim, a Igreja Luterana para mim é tudo que eu tenho. Eu vou para a igreja de um jeito e eu volto do outro. Eu me sinto muito bem indo na igreja, que é isso aí que falta, faz falta para mim, eu ir na igreja. E eu gosto muito da nossa igreja, né, que é a luterana. Como é bom saber, pela boca dos nossos irmãos na fé, que a palavra de Deus realmente transforma a vida das pessoas. É encantador ver e ouvir os testemunhos dos nossos irmãos na fé, a importância que cada pessoa que fez parte da sua história realmente marcaram suas vidas e foram importantíssimas para a salvação.
Deus continue abençoando a cada um dos irmãos que já mandaram o seu testemunho falando o que é ser cristão para você, o que é ser cristão luterano, fazer parte da igreja luterana. Continue falando, continue proclamando aquilo que Deus fez na vida de vocês. Deus abençoe. Muito obrigado a cada um até aqui. Vamos fazer uma leitura então de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, texto indicado para o nosso culto de hoje. O texto diz assim: Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho, para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse em voz forte: Temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Até aqui a leitura do texto de Apocalipse, e também nós queremos ouvir a leitura de Romanos, capítulo 3, versículo 19 até o 28. Romanos 3, versículos 19 até o 28. Nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadores. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, com o sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivos para ficar orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. E agora também queremos ouvir o Evangelho indicado para o nosso momento de culto. O Evangelho segundo o evangelista João, capítulo 8, versículo 31 ao 36. Diz assim: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem peca é escravo do pecado.
O escravo não fica para sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Até aqui, as leituras indicadas para o dia de hoje. Vamos confessar a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Gosto de destacar a importância da nossa confissão de fé. É importante porque todos os dias, em todos os lugares, sempre haverá alguém que vai nos testar. O diabo não desiste e quer que nós sejamos pegos em contradição com relação àquilo que nós cremos. Ele não poupou nem mesmo o Senhor Jesus. Tentou, mas não conseguiu, pois Cristo confessou ser Ele o verdadeiro Deus, não desistiu. Nós, como seus servos, precisamos ter clareza quem é Cristo, quem é Deus e quem é Deus e Espírito Santo. Por isso, vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E agora, vamos ouvir o próximo hino e logo depois nós voltamos. Potentíssimo, vem das alturas, canta
graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. 1517. E se nós olharmos um pouquinho de atenção que foi, vamos observar que ali aconteceu uma mudança marcando a história da humanidade para sempre. A reforma luterana, como assim é conhecida, ou a reforma protestante, como é dita por outros, mostra que a palavra de Deus não foi dada aos seres humanos para ficarem escondidas e sob o poder de algumas pessoas, mas que essa palavra precisa ser anunciada, pregada, para que todas as pessoas que a ouvirem possam ser alcançadas na graça e misericórdia de Deus. 3 frases: somente a graça, somente a fé e somente as Escrituras. Frases essas que têm por longa data acompanhado os cristãos de matriz de confissão de fé luterana, na qual reconhecem que a graça de Deus é para todas as pessoas. Independente de quem for a pessoa, ela precisa e recebe a graça de Deus. Não interessa ser novo, velho, de que raça, que país. Todos precisam da graça de Deus e generosamente Deus derrama. E Deus quer que nós a reconheçamos como sendo presente que vem dos altos céus. Diz-nos o texto do Evangelho: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. É um presente que pode vir somente de Deus. Essa liberdade que o Filho de Deus concede a todos nós. Mas hoje em dia, quando nós falamos em liberdade, as pessoas quase que automaticamente são levadas a pensar: ninguém me manda, ninguém tem poder sobre mim, ninguém tem domínio sobre as minhas decisões. E mais do que nunca, as pessoas, quando são contrariadas, ainda dizem: mas eu tenho a liberdade. Mas na prática, se nós olharmos a fundo, não é bem uma liberdade. O ser humano está escravo da sua consciência, escravo de que ele precisa fazer alguma coisa para resolver os problemas do mundo que ele mesmo criou. Se esquece que Deus está disposto a me dar paz e uma liberdade plena. E essa liberdade plena ela só pode ser alcançada mediante a graça de Deus, o presente que vem dos altos céus, onde o próprio Deus se compadece e nos garante que Ele continua no comando da situação. E Ele quer que nós confiemos nessa graça. Ele quer que essa graça seja anunciada para todas as pessoas, para que aonde há morte, aonde há desespero, aonde há angústia, ali possa ter paz e paz verdadeira. O escândalo da graça de Deus escandaliza especialmente aqueles que se acham bons, pois Deus nivela todo mundo dizendo: todos pecaram e precisam do amor e da graça, do presente da salvação que Ele oferece. Em João 8, versículo 32 diz: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas que verdade é essa? Que conhecimento é esse?
É possível achar esse conhecimento a partir de leituras, pesquisas científicas e assim por diante? Não. Não é possível achar esse tipo de conhecimento mediante pesquisas, conhecimento científico. Esse conhecimento só pode ser dado por Deus, recebido de Deus, sem pagar nada. Apenas estender as mãos vazias e dizer: Deus, aqui está um pecador que não tem nada para te oferecer, a não ser um coração petrificado, carregado de pecados. E aí Deus diz: me dá este teu coração que eu te dou a liberdade de ser realmente livre, porque eu quero te libertar. E essa liberdade Deus nos concede por meio da pregação do Evangelho. Tanto é que em 1 Coríntios 1, 21 nos é dito: pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem. Fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de Amouca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto os judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Essa semana as redes sociais, especialmente quando se pensa em relação de igreja, marca a história onde pessoas tentam justificar dizendo que a Bíblia Sagrada precisa ser contextualizada, que ela não é mais capaz de responder aos problemas e às necessidades deste mundo moderno, tão capacitado, tão cheio de conhecimento. As pessoas acham que a palavra de Deus ela precisa se adequar aos seus desejos e se esquecem que ela continua sendo verdade eterna. E que na verdade o ser humano que se afastou de Deus e não consegue mais voltar sozinho. Mas a este precisa ser levado a reconhecer, por meio da pregação do Evangelho, de que a graça de Deus é para ele que acha que Deus não pode nos atender. E também precisa ser levado a conhecer o Santo Evangelho. Assim todas as pessoas precisam. E se você acha que a Bíblia é um livro ultrapassado, muito antigo e que não tem verdades importantes e que já perdeu seu sentido, você está tremendamente equivocado. E infelizmente muitos cristãos luteranos também têm pensado desse jeito. Acham que a palavra de Deus não é capaz a responder às questões atuais da humanidade. Acham que Deus não é capaz de nos ajudar. Que tristeza é pensar desse jeito. Que tristeza é achar que a palavra de Deus perdeu o seu sentido. Mas nós, meus irmãos, devemos novamente voltar para as Escrituras Sagradas. Quando tive a chance de conversar com a diretoria da Congregação São Lucas, no dia 8 de janeiro de 2019, me foi questionado: pastor, o que nós podemos fazer para novamente nos desenvolvermos enquanto congregação? E a minha resposta foi: precisamos voltar a ler a palavra de Deus, seja oportuno ou não. Precisamos estudar a palavra de Deus, pois é ali que nós conhecemos a graça e a bondade de Deus. E hoje, 31 de outubro de 2020,
Se você me perguntar, pastor, o que nós precisamos para que a igreja cresça? Bíblia, palavra de Deus. Precisamos reconhecer que na Bíblia nós encontramos tudo quanto é necessário para vivermos bem neste mundo e também tranquilos caminhar para a vida eterna. Amados irmãos, somente a graça de Deus. E essa graça é revelada nas Escrituras. Começando lá em Gênesis e vai até Apocalipse, que nos conta desde a criação, da carta de amor de Deus, uma declaração de que Deus realmente ama tudo aquilo que Ele criou. E como mesmo essa criação se rebelando contra o Criador, achando que o Criador não é importante, mesmo assim Deus continua dizendo: eu amo você e quero que você esteja comigo. E lá em Apocalipse ainda nos garante que isso não fica por aqui. Deus voltará em Cristo Jesus, Cristo voltará e nos levará para a vida eterna, tendo o dia do juízo final. Que bom é saber disso, pois assim nós seremos pegos de surpresa. Mas infelizmente nem sempre foi assim. Em algum momento da história da humanidade, a palavra de Deus foi deixada de lado e o comércio se instaurou dentro da igreja cristã. Infelizmente, pessoas acharam que poderiam roubar o poder de Deus e torná-lo um simples comércio, um simples mercado. Mas que bom que Deus não deixou a sua palavra escondida. Que bom que Deus não deixou que aquela ideia de que a palavra de Deus mata, e a prova disso é que muitas pessoas morreram, pois tocavam na Bíblia e morriam, não que a palavra matasse, mas porque alguém diabolicamente espalhava veneno entre as folhas, e realmente quem tentava se aproximar, ao folhear as páginas, ia se envenenando, então naturalmente morria. Mas não que a palavra mata, mas porque alguém, como mensageiro de Satanás, quis tirar a palavra das mãos do povo. A palavra de Deus é para todos. A palavra de Deus, ela vivifica, ela transforma, ela faz com que o ser humano que antes era inútil se torne útil aos olhos de Deus e agora novamente tem uma nova oportunidade. É importante, meus irmãos, que a gente se dê conta que a palavra de Deus, ela quer e vivifica. Ela vivifica aqueles que se sentem abatidos, sem esperança e acham que não tem mais importância nesse mundo. Olha o que nos diz em Hebreus 4, versículo 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante de seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Mas essa palavra, afiada como espada dos dois lados, ela quer dizer: deixa Deus tirar o pecado de você pelo perdão gratuito que Deus oferece em Cristo Jesus, presente e gratuito, para que você agora, separado daquilo que não presta, tenha um novo coração e seja transformado para a vida eterna. Somente a fé. Somente a fé em Cristo Jesus nos dá a esperança de que nós realmente somos aceitos e salvos em Cristo. E somente Ele pode gerar essa esperança em nós.
Somente Ele pode nos garantir que mesmo que esse mundo conturbado, pandêmico que nós vivemos, ainda tem esperança para o futuro. Não para o nosso presente, mas para a posteridade. A fé que o Senhor Jesus coloca em nós, mediante a sua palavra, anunciada, proclamada pelos séculos, é a mesma fé que na antiguidade fez com que as pessoas não desistissem, mas continuassem firmes, esperançosas e se sentissem livres para viver a vida que Deus oferece. Romanos 10, 17 nos diz: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. A fé vem por meio de ouvir a mensagem. Não tem como você conhecer a Cristo, não tem como você conhecer a Deus, o Espírito Santo, não tem como você conhecer ao Criador se você não ouvir a palavra de Deus. E aí quando alguém diz, mas a Bíblia é ultrapassada, precisamos contextualizar, precisamos nós dizer para essas pessoas que pensam assim, é você que precisa voltar a olhar para a palavra de Deus e crer, confiar que é Deus falando. O texto bíblico não é um texto morto como qualquer literatura, mas é Deus falando e moldando o teu coração para aquilo que ainda você há de passar. É Deus te preparando para o dia derradeiro você ser recebido no reino celestial. É Deus te preparando para que você possa ter condições e tenha condições de viver na sociedade, anunciando às pessoas que agora em Cristo você é salvo. A palavra de Deus gera fé e gera confiança de que nós não estamos abandonados, gera esperança de que Deus Pai Todo-Poderoso escolheu o caminho certo para a salvação, igualando todo mundo no mesmo nível, e é por meio da mensagem que é anunciada, proclamada para todas as pessoas. Pois como nos diz o texto de o texto de Hebreus, capítulo 11, a fé é a certeza de que vamos receber coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte e foi levado para Deus, e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que, antes disso, ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido.
Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade de Deus, que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceu tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram de longe ficar contentes por causa delas e declarar que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficar pensando em voltar para a terra de onde tinham saído, se quisessem ter a oportunidade de voltar. Mas, se quisessem ter uma oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. E aí segue o texto, falando sobre outros personagens bíblicos que confiaram e depositaram a sua esperança na misericórdia de Deus, na graça do Deus Salvador e Redentor. Fé, esperança nas coisas que ainda vão acontecer. 503 anos da Reforma Luterana. 503 anos em que a palavra de Deus novamente voltou à mão das pessoas simples. Em que os povos se alegram por ter esta oportunidade. Infelizmente, aqui no Brasil, tenho visto as pessoas rejeitarem, repudiarem a palavra. Tenho visto pessoas e, infelizmente, irmãos da fé, até mesmo aqui da congregação, rejeitando a palavra de Deus como se ela não tivesse mais utilidade, fosse algo descartável. Preferem livros de autoajuda, preferem buscar apoio em teorias e técnicas que só massageiam o ego pessoal, mas não dão esperança para o futuro. Trazem talvez algumas promessas pontuais para o dia a dia, como se isso fosse o suficiente. Mas quando isso termina, novamente estão vazias como um poço sem fundo, pois não tem nada sólido dentro de si. Então, meu irmão, você que está vivendo nessa miséria de vida, leia a palavra, deixe Deus falar com você, deixe Ele libertar em Cristo Jesus, pois é o único meio de nós termos salvação completa. Muitas pessoas precisam ouvir o Evangelho. Certa vez em Moçambique, um jovem de uns 16 anos, quando me ouviu dizer que era pastor, na hora me pegou pelo braço e disse assim: pastor, se você é pastor, então me fale da graça de Deus, me fale desse amor de Jesus, pois eu sou como uma ovelha desgarrada e perdida e preciso deste amor. Não quero morrer sem a salvação. Belo testemunho de fé, mesmo não me conhecendo. Fazia 30 segundos que ele tinha me visto, mas foi o suficiente para me ver que ele precisava ouvir mais sobre o amor de Jesus. Talvez você tenha mais de 30 anos, ou muito mais, ou menos tempo, enfim, de vida, e tem, por meio de testemunhos e a convivência de amigos, familiares, mas não
olha para a palavra de Deus como sendo um presente gratuito para você. Ela pode libertar e ela liberta. Agora eu quero convidar você para que você acompanhe este vídeo. Darana nyundi yubuda ibna gigit memero. Dara memero kum. Pok yornam na nyundi gereja omulatlam siyang wenena. Memero buku wenena out kemilamak. Do wene ani si ani yak lem la buka nyun babi elu lamak. Pok memero kum ni omulatlam siyang wenena. Oi nyun babi ket sepo. Seni lima po. Sumni ni wenena nyundi yubu nisin. Mati yut sampai wahyu. Gigit tangkal wenena. Wala yok simna. Igin kong kiaman. Ingin upi wenena nane emiyong kiblam nuna buka naya kumpuk neri masyarakat emiyong mabon ni sinap di sini emiyong se ingin ulam upi nabe ingin ulam niyo neri ingin ne kiki plawa piu pertanyaan lama paros sengena dan ingin lam nungun ne kene kiki pesarop pesingding kayo. Ane meyong du na but na ne tot siwa nun ngi yang op sir nyun yual kita pa do wapti ambusun ban nyun di uta ap to bite meyong di yu larop ne ni sin nyun di uta ap nyun na ngeng kanga di to ba di bisa puluhan na ngingeng lok meyong siba be ya bab nak nong ngingeng ulam siyo ti meyong siba be bab nak de libop kaminna ana sungona ulam kumbok Sebenarnya meyong di mi suka ada sud bisi kubuka, meyong di ibu nenek membib siang, panjunnya di mana del siang sebenarnya, sembib no, tinggal ulam neo. Siga ane sonimi na, meyong di ibu, gemial ibu raib memeru baange, nundi seri dobi piwene na. Nundi mabomok mabak dek sipa, tinun malrol yung gugap, sumakro gap. Pwede na nundi Ibrahim na nagasal bahip tok.
Tinundi mawakat sikpa, siktina siktelim sikma wakanege, ombatta kalam sikpa, sigat nunap nasun imasa wingugap sembia sikpa be. Pep naktelim na, sumnen, emi yung nana yung apa, tiplam na, ano sih? Di man dia ayu nene ke lak dep ne ya se di man dia nene ke na wene ya ko dep la di man dia nene na del la ko buka sampai pokok na orum lila Meus irmãos, nós temos todo esse tesouro em nossas mãos e nem sempre nos valorizamos. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, elas são fontes de vida inesgotável. São palavras, como nos diz o salmista no Salmo 46, palavras jorradas do trono de Deus para toda a humanidade. Um rio que corre, que alegra a cidade de Deus, a casa do Altíssimo. A palavra de Deus nos mostra que Deus é o nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. E basta nós olharmos várias passagens bíblicas, onde nos é revelado que quando as pessoas ouvem, creem, se debruçam no estudo da palavra de Deus, não como um livro, um conto de fadas, mas como sendo Deus lhes falando, as pessoas são transformadas. Se o povo que miau, como nós acabamos de assistir no vídeo, pode louvar a Deus, exaltar ao Criador, é porque também isto é fruto da reforma luterana, em que Martinho Lutero, este monge, estava preocupado que a palavra de Deus não fosse escondida, mas ela fosse colocada nas mãos do povo. E apoiado pela prensa de Gutenberg, que recentemente, na época desenvolvida, a palavra de Deus, como um festim, se espalhou como pólvora todos os cantos da face da terra, pois as pessoas agora que estavam tendo a chance na sua própria língua de ler a palavra de Deus, não tiveram dúvidas de que vale a pena enfrentar todos os obstáculos. Tanto é verdade que em muitos países, ainda hoje, quando a palavra de Deus é rejeitada, é negada, mesmo que as pessoas sejam mortas, degoladas, perseguidas, elas não desistem da fé. Pois realmente, independente se elas venham a perder até mesmo a vida por causa da palavra, elas são realmente livres por causa de Cristo Jesus. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, libertam o povo. Muitos irmãos na fé são perseguidos. Como exemplo dos nossos irmãos chineses, quando têm a oportunidade de receber a palavra pela primeira vez, você pode ver neste vídeo, a alegria inunda o coração e eles ficam emocionados de ter esta palavra em suas mãos.
改变是我们需要的。当我看到这本书，或者看到了那些帮助我们的弟兄姊妹，他们的血和力上回来了，就像我觉得这个是我最需要的。Meus irmãos, que cenas encantadoras, que cenas maravilhosas. E você com certeza também tem muitas coisas para contar daquilo que você já leu e o quanto mudou a sua vida por meio da palavra. Reforma luterana. Reforma em que nos aponta não para uma construção de uma igreja, a construção de um objeto, de uma ponte, mas nos aponta para o retorno às Escrituras Sagradas, que nos mostram que a graça de Deus é um presente inesgotável para todas as pessoas e está à disposição de todos, para que todos possam ser salvos. E todos precisam conhecer essa graça por meio da pregação do Evangelho, que gera fé e que tira todas as dúvidas, todas as incertezas e nos mostra um caminho que leva até a presença de Deus. A fé gerada pela pregação do Santo Evangelho faz com que você perca o medo de qualquer coisa. Faz com que você perca o medo de mesquinharias e faz você ter vontade de também anunciar essa palavra e viver intensamente a vida de fé. Também na congregação São Lucas, muitos irmãos ainda precisam conhecer e viver essa fé. Alguns a conhecem só de ouvidos, mas nunca de ações, pois a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé, se não é vivenciada diariamente e praticada, é como você ter dinheiro no banco, mas não tem um caixa perto, não tem o que comprar para comer, e você acaba morrendo de fome. Assim são as pessoas que ouvem o Evangelho. Muitos vêm aqui na igreja, ouvem, já ouviram os pastores, não só o pastor André, mas durante toda a sua vida, até mesmo familiares, falando, anunciando, mas não creem. Precisamos ouvir e crer naquilo que está sendo dito. Simplesmente dizer, eu confio. E esse eu confio é confiar. Não apenas da boca para fora. Reconhecer que Deus está no comando. Meus irmãos, também já ouvimos testemunhos nesse culto da reforma, de irmãos da fé da congregação São Lucas, e vamos ouvir ainda mais alguns. E também vamos observar o quão importante é o papel de cada um na pregação do Evangelho. São depoimentos emocionantes, surpreendentes da importância de cada pessoa na nossa vida, pessoa cristã. E você também pode e faz com certeza a diferença na vida das outras pessoas. Que Deus te preserve sempre na graça e no amor de Deus. Pois, conhecendo a Cristo, certamente você será libertado e assim irá produzir os frutos do Espírito de Deus, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Pois como nos diz o texto do Evangelho, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Que Deus os guarde. Amém.
Meus irmãos, agora nós queremos então ouvir uma pequena ilustração que fala sobre a questão das ofertas, a importância que é nós ofertarmos para mantermos o trabalho do reino de Deus. Que Deus abençoe você e que você possa sim, os seus bens, ajudar a manter a pregação do Evangelho e trazer para o altar de Deus as suas ofertas, as suas bênçãos e compartilhar essas bênçãos para as outras pessoas, pois muitas pessoas ainda não conhecem o que você já conhece e elas precisam conhecer, porque o reino dos céus será muito triste se elas não estiverem lá. Então, que Deus nos ajude a também literalmente metermos a mão no nosso bolso e ajudarmos a manter a pregação do Evangelho, que é impagável, veio de graça e precisa ser compartilhado de graça para todas as pessoas. Um forte abraço a você que compreende isso e coloca também os seus bens à disposição para a pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe. Este é o Martim. Ele é muito agradecido a você pelo auxílio financeiro a seus estudos. Ele quer ser pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E você o ajuda muito com a sua oferta. Não está entendendo? Vou te explicar. 11% da oferta que você dá em sua congregação é revertido ao Caixa Central da IELB e distribuído em várias áreas e ações por todo o Brasil, como para o Seminário Concórdia, onde Martinho estuda. Mas não para na área de ensino. Tem ainda a comunicação, a ação social, que ajuda inclusive com respostas rápidas a desastres. O Departamento de Educação Cristã, que prepara materiais e auxilia as congregações no ensino a seus membros. Tem mais! O Departamento de Missão ajuda inúmeros projetos e congregações no Brasil afora a levarem a mensagem do amor de Deus e a salvação em Jesus a mais e mais pessoas. Somos uma só igreja, que age em todo o Brasil. Converse em sua congregação para saber como estão as contribuições. Participe da vida do Sínodo, pois você é IELB. O que significa ser luterano para mim? Significa estar aprendendo a doutrina certa. Boa noite, meu nome é Alex. O que é ser luterano? Para mim é uma bênção. Minha esposa nasceu, cresceu na igreja luterana. Eu há 22 anos casei na igreja luterana. Minhas filhas se batizaram. E eu faço parte da congregação São Lucas da Harmonia. Dizer o que da São Lucas da Harmonia? Foi uma família que me botaram no meu caminho. Eu agradeço todos os dias com essa família que botaram no meu caminho, que é uma dádiva de Deus. Vamos falar com Deus em oração. E queremos agradecer pelos 503 anos que nós celebramos hoje e que podemos anunciar e proclamar o Santo Evangelho para todos os povos, dando liberdade e convicção de que realmente somos aceitos e amados pelo nosso bondoso Deus. Onipotente Deus, Pai Todo-Poderoso, como é bom poder te exaltar e neste dia celebrar o retorno da palavra de Deus às mãos do povo. Infelizmente, no passado, essa palavra tinha sido escondida da presença dos teus. Que bom que teu Santo Espírito, Espírito de amor, que congrega, que reúne todos os povos, não deixou que essa palavra ficasse longe dos teus filhos que sofrem e precisam diariamente ter do teu amor e da tua misericórdia. Senhor Jesus, te pedimos humildemente que a tua igreja floresça em todos os cantos da terra. Que aqui no Brasil também nós, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, seus pastores, seus membros, continuem fiéis às Escrituras, se dediquem ao estudo, se debrucem para
falar, anunciar e também se alimentar diariamente da tua santa palavra. Senhor Deus, obrigado por tudo. Obrigado por 503 anos. O movimento da Reforma alcançou muitos e muitos povos. A palavra foi traduzida para outras línguas e agora grande parte já tem a oportunidade de ter as Sagradas Escrituras na sua própria língua. Senhor, nós sabemos que ainda muitas outras pessoas precisam conhecer a Ti. E muitas milhares de línguas ainda não têm sequer um trecho da Tua palavra traduzida. Movei-nos ao Senhor Jesus para que essa palavra salvadora também chegue a eles. E que eles possam ser transformados por Ti. E tenham a oportunidade de conhecer a Tua graça. Que essa palavra gere fé, confiança, e que sempre de novo as Sagradas Escrituras estejam nos lábios, na mente e no coração de todas as pessoas. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo nosso país, pois ainda temos a liberdade de culto. Senhor, nós te agradecemos pela Igreja Evangélica Luterana, todas as bênçãos derramadas nessa nação por meio desta igreja. Não nos deixe ser omissos na nossa função de servos seus. Ensina-nos, ó Senhor Jesus, a sermos atentos às Tuas palavras e colocá-las em prática, não apenas ouvintes. Envia-nos para que a Tua mensagem seja anunciada e proclamada. Humildemente ainda Te apresentamos, ó Senhor Jesus, a Tua presença, a nossa gratidão pela vida de cada um dos aniversariantes dessa semana. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada um. Obrigado, Senhor Jesus, por Tuas bênçãos, o Teu cuidado e a Tua proteção. Nós assim Te louvamos, bendizemos e Te exaltamos por cada dia presenteado aos Teus filhos. Senhor, livra-nos de calamidades, livra-nos do infortúnio que bate a nossa porta todos os dias. Não nos deixe ficarmos longe da Tua graça e da Tua presença. Humildemente, ao Senhor Jesus, nós Te pedimos, ser bondoso para conosco. Anime a cada um de nós com a Tua palavra salvadora, que dá sempre esperança e vida renovada. Permite em nós, ó Senhor Jesus, um coração puro, para que sempre de novo saibamos olhar para Ti e dizer: Senhor, aqui estamos e dependemos da Tua graça, Tua salvação. Senhor, livra-nos da pandemia, cura as pessoas que estão enfermas. Mas se for da Tua vontade que por meio da enfermidade sejamos nós recebidos no Teu reino, que é uma mostra de que os nossos dias estão se findando neste mundo, humildemente nós Te pedimos, ó Senhor Jesus, estenda a Tua mão bondosa e pegue-nos pela Tua mão e nos receba no Teu reino celestial. Assim como fizeste com a filha do pastor Julinho na Pigode, lá de Moçambique, que ontem foi recolhida aos Teus braços. Conforte ao pastor Julinho, neste momento de dor, de saudade. Conforte a Igreja Cristã da Concórdia de Moçambique, que sofre e chora pela perda desta filha de irmã na fé. Senhor, tantos outros irmãos também padecem e choram, e nós oramos pedindo a Tua paz, o Teu consolo. Em Teu nome, Jesus, nós assim oramos e confiamos que tudo quanto tens reservado para nós, Tu nos concederás. Amém. Vamos falar com Deus, fazendo uso das palavras da oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito obrigado por sua companhia. Obrigado por sua presença. Lembrando que esta semana, ainda na quarta-feira, nós vamos ter um momento de oração, noite de oração, estudando as palavras, as doutrinas básicas da fé cristã. De maneira especial, nós vamos estudar o 9º mandamento. Nos acompanhe. A ideia é nós estudarmos os mandamentos sem enxergarmos como é que ele é aplicado na vida de fé, também lá no texto bíblico. Isso vai nos ajudar no nosso cotidiano. Lembrando que na próxima sexta-feira temos o encontro, as servas aqui da congregação. No sábado, nós temos a instrução de confirmandos na parte da manhã. E, de tarde, o culto presencial pelos 50 anos da congregação São Lucas do bairro Harmonia. Este culto, de maneira muito especial, celebra 50 anos de bênçãos e misericórdias do nosso Deus derramadas aqui, neste bairro, sobre todas as pessoas. Também teremos uma atividade, um evento em que a congregação, nesse momento festivo, quer fazer a venda de pastéis, a exemplo do que já foi feito no dia 22 de agosto. Então, você que tem acompanhado as redes sociais da congregação, especialmente nos grupos de WhatsApp, dos leigos, das servas e da própria congregação de modo geral, está sendo convidado a participar, compartilhar destes momentos tão importantes. E agora, devo destacar, comunicar a todos, como eu havia anunciado no final de semana passado, que havia recebido um chamado pastoral vindo da congregação Cristo para Todos de Macapá. Eu comunico publicamente, assim como fiz o comunicado na ocasião, e disse que daria a resposta já neste final de semana, de que nós aceitamos o desafio de trabalhar em Macapá. Mas isso só a partir do ano que vem. Este ano, continuamos firmes e fortes aqui na congregação de São Lucas. Que Deus conduza a cada um de nós, tanto a nós no novo desafio, família pastoral, quanto a congregação no novo desafio nesta caminhada. Mas 2020, juntos, continuaremos anunciando, proclamando a salvação aonde nós estivermos, aqui no bairro Harmonia, aonde nós estivermos. Deus nos conduza sob sua graça e a sua misericórdia. Amém. Meus irmãos, agora quero deixar um hino bastante conhecido e convido a cada um de vocês a cantarem na sua casa o hino chamado Castelo Forte. Deus abençoe, hoje e sempre. Amém.
Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada. Da angústia livra desde os céus nossa alma atribulada. Investe Satã com hábil afã e sabe lutar, com força ardil sem par, igual não há na terra. Sem força para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer,